Pessoal, só estava mandando um recadinho aqui para o suporte. Ah, legal. Obrigado, gente. O pessoal já me avisou. Pessoal, deixa eu só ver uma coisinha aqui, só um instantinho. Sua invertida. Gente, boa noite. Eu só queria dar um recadinho antes da gente começar a nossa conversa. A gente vai fazer a gravação, tá, pessoal, aqui do nosso workshop. Depois a gente disponibiliza no canal do IPOS, lá no YouTube. Então, só para saber mesmo se está todo mundo ouvindo a gente bem. Os professores também que vão participar, se quiserem só dar uma boa noite, depois a gente vai abrir, obviamente, para todos se apresentarem, só para a gente testar os microfones aí, gente, por favor. Acho que o Matheus... Boa noite, pessoal. Beleza, legal, Matheus. Noite. Jonas também, perfeito. Giovanni deve estar... Estamos ouvindo sim, Jonas, maravilha. O Giovanni deve estar entrando daqui a pouco, ele tinha um outro compromisso também. E o professor Euclides está com probleminha pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a parte dele, tá? Pessoal, então, boa noite a todos, oficialmente aí que estão participando. Algumas pessoas mandaram mensagens, estão chegando, vão entrando. Então, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. E aí, conforme o pessoal for entrando, a gente vai acrescentando mais informações, enfim. Vamos começar a nossa conversa. Eu sei que o horário de todos é sempre bem escasso, bem corrido, bem complicado. Então, vamos aproveitar o máximo aí que a gente puder dentro aqui do nosso bate-papo, tá, gente? Então, eu vou começar essa nossa apresentação. Obviamente que antes de qualquer coisa, gente, é importantíssimo aqui, a gente como professor, nós que estamos aqui do outro lado, que somos docentes, né, dar o parabéns para vocês aí, pela oportunidade que vocês estão nos dando de falar um pouquinho sobre a área que a gente gosta tanto, essa área de infraestrutura urbana, de loteamentos e condomínios. Eu vou apresentar depois qual que vai ser a programação aqui do nosso bate-papo. Então, eu acho que isso é uma atitude muito nobre, muito importante, né? Todo mundo que trabalha na área há muitos anos sabe o quanto que é importante a gente continuar os nossos estudos, né? Quando a gente pensa em uma pós-graduação, é importante a gente ter isso em mente, que a graduação somente, muitas vezes ela não é suficiente para a gente poder conseguir atuar no mercado, conseguir ter uma penetração maior dentro do mercado que a gente quer atuar. Então, a busca pelo conhecimento é uma coisa muito nobre. Então, primeiramente, parabéns aí a todos. Obrigado pela presença, por estarem mostrando esse interesse aqui no nosso tema, né? Nós estamos, por enquanto, aqui em 3 professores, depois deve chegar mais, mas a gente tem todos nós temos uma participação muito intensa nessa área de infraestrutura urbana. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tipo de obra, né, de loteamentos e condomínios, que é uma coisa que tem crescido muito, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. É um prazer muito grande, tá, gente, estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho aqui na noite de hoje. Só para vocês entenderem qual vai ser a nossa programação, antes da gente fazer uma apresentação de todos nós aqui, então a ideia inicialmente é a gente falar um pouquinho sobre o que são esses loteamentos e condomínios, né, quais as diferenças que a gente tem, tanto entre esses tipos de obra, quanto entre outros tipos de obra de infraestrutura, né, a área de infraestrutura é uma área muito ampla, e então a gente aqui está focado mesmo na infraestrutura urbana, quando a gente lida com loteamentos e condomínios, então a gente vai falar um pouquinho o que são esses tipos de obra, tá? Depois a gente vai falar também sobre o mercado de infraestrutura de loteamentos e condomínios, e como que vocês podem atuar na área. Como eu disse, os professores que estão aqui com a gente hoje são professores atuantes aí, que trabalham ali no dia a dia, seja desenvolvendo projetos, coordenando equipe, trabalhando diretamente em obras mesmo, né, de loteamentos e condomínios. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, entender um pouco como está funcionando o mercado, quais são as áreas que a gente pode trabalhar. A gente que trabalha na área tem visto um crescimento gigante nos últimos anos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, o que está acontecendo no mercado, que essa área está se tornando tão procurada e tão interessante aí dentro da infraestrutura. Depois a gente vai entrar propriamente no nosso curso de pós-graduação, explicar um pouquinho para vocês como esse curso funciona,
e como que o IPOS pode te ajudar para você entrar dentro dessa área, né? A gente precisa de conhecimento, não tem jeito. Depois a gente já parte para a segunda parte aqui do nosso workshop, em que a gente vai falar especificamente sobre algumas áreas dentro do nosso curso de pós-graduação. Obviamente, a gente sabe que a parte interessante de uma obra, de um loteamento, de um condomínio, é que a gente envolve uma quantidade gigantesca de atividades, né? Uma quantidade gigantesca de profissionais. Então, a nossa ideia é poder falar um pouquinho sobre alguns módulos que nós temos no curso, e não somente sobre os módulos, né? Falar mais exatamente sobre essas áreas, o que são cada uma dessas áreas, o que a gente pode esperar desse estudo dessas áreas que a gente vai precisar fazer. Então, a gente vai falar sobre geometria, terraplenagem, drenagem, um pouquinho sobre a parte de água e esgoto também. Depois a gente vai bater um papo sobre uma parte mais específica, pensando aí em condomínios, né? Sejam verticais, horizontais. O Matheus vai explicar um pouquinho melhor isso aí para a gente. E vamos falar sobre iluminação e rede elétrica. Isso é muito bacana, porque muitas vezes as pessoas que lidam com obras de loteamentos e de condomínios, de infraestrutura, acabam esquecendo que a gente tem uma parte importantíssima, né, de iluminação e de rede elétrica. Muitas vezes, para aprovação de projetos, a gente precisa já também ter tudo isso. O professor Jonas vai poder falar um pouquinho para nós. E pavimentação, né? Pavimentação, a gente abre um leque gigante quando a gente fala aí sobre pavimento, tipos de pavimento, né? Pavimento intertravado, pavimento flexível, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente vai seguir aí, obviamente, para o nosso encerramento, tá, gente? Então, essa é a nossa programação, não é nada muito longo, a gente quer aproveitar o máximo do tempo que a gente tem aqui para poder bater um papo. No final, a gente abre aí também quem tiver alguma dúvida, para poder fazer algum questionamento para a gente, tá? Então, toda vez que os professores falarem um pouco sobre essas áreas deles, vocês fiquem à vontade aí para poder fazer esses questionamentos. Aqui, gente, para vocês entenderem, né, quem que está falando aqui com vocês, só vou me apresentar oficialmente, tá? Eu sou o Gustavo Isidro, eu sou engenheiro civil, me formei lá em 2004, então estou aí praticamente com 20 anos atuante na área, porque antes da engenharia civil eu fiz técnico de edificações também, então comecei a atuar bem jovenzinho nessa área de infraestrutura, né? Tive uma passagem interessante pela área de topografia, que conseguiu me dar uma base muito importante para poder atuar com infraestrutura. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa importância da topografia dentro dessas áreas, e o que nos fez criar uma abordagem um pouco diferente de topografia nesse nosso curso, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, que é um dos módulos que eu tenho o prazer de ministrar para os alunos aqui. Então, eu sou natural de São Paulo, gente, tem uma empresa de projetos que fica aqui em São Paulo, e a gente desenvolve projetos no nosso dia a dia na área de infraestrutura, né? Então, geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, água, esgoto, é o que a gente faz aqui no dia a dia. A gente trabalha dia a dia com isso, seja condomínios, loteamentos também, mais focado na área urbana. Eu já tive uma breve passagem pela área rodoviária, mas acabei me especializando mesmo na área urbana, tá? Atualmente estou fazendo um mestrado na área de sustentabilidade e infraestrutura verde. Então, a gente está desenvolvendo uma pesquisa pela PUC de Campinas para a gente poder estudar um pouco mais sobre o impacto, né, dessas infraestruturas verdes. A gente sabe que isso já é uma realidade no mercado. Então, aqui no IPOS, eu estou no IPOS desde 2021, eu sou coordenador das turmas desse curso de infraestrutura urbana, de loteamentos e condomínios. Nós já tivemos uma turma formada, a segunda turma já em processo de formação também, já com finalização do artigo. Depois eu explico um pouco mais para vocês como funciona o curso. E aí, da turma 3 para frente, eu assumi a coordenação e algumas aulas também de alguns módulos, tá? Então, eu tenho um contato muito próximo aí com todos os alunos dentro do IPOS. A gente está tendo uma aceitação muito, muito interessante desse nosso curso, tá? Então, só para vocês entenderem quem eu sou, o que eu estou fazendo, né? Como é que eu cheguei até aqui, e já me coloco à disposição de todos, gente. No final, a gente pode passar os contatos, é fácil localizar a gente, seja através das redes sociais aí do IPOS, ou seja através das nossas próprias redes sociais, tá?
Então, eu queria pedir, gente, por favor, para os outros professores se apresentar. Vamos começar com o Matheus, pode ser, Matheus? Se apresenta aí para o pessoal, explica um pouquinho aí. Quem é você, o que você faz, como chegou até aqui, cara, por favor. Beleza, Gustavo. Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Legal. Sim, né? Bom, me apresentando, né? Eu sou o professor Matheus Otônio Orlandi. Vou ministrar aí para vocês a disciplina de implantação de condomínios verticais. Falando um pouco aí sobre a minha carreira. Eu, ao contrário do Gustavo ali, que falou que trabalhou um pouco na área rodoviária, eu trabalhei muito. Até hoje é a área que eu tenho o maior tempo de experiência, né? Trabalhei mais de 12 anos na área de rodovias, ferrovias e mineração, né? Tudo junto ali no mesmo bolo. Eu também sou engenheiro civil, né? Formado, trabalhei com essa área de rodovias, ferrovias e mineração. E depois, de 6 anos para cá, eu entrei na área de implantação de condomínios, né? Que é justamente a disciplina que eu vou ministrar durante o curso, tá? Eu tenho a graduação em engenharia civil. Gosto sempre de falar que eu sou técnico também em edificação, em estradas e em eletrotécnica. Eu fiz 3 cursos técnicos. Uma excelente base para quem quer começar na área, quem quer, né, trabalhar na área de engenharia. Não me arrependo, é muito bom, foi muito bom. Tenho pós-graduação também praticamente nesse mesmo curso, é um curso de infraestrutura urbana, e foi em outra instituição, mas são as mesmas disciplinas praticamente. Então, é muito da base acadêmica que eu tenho, muitos contatos que eu tive, e até foi um motivo, inclusive, de eu entrar nessa área mais de condomínio, né, mais de loteamentos, foi justamente no network, né, que foi criado ali durante a minha pós-graduação. Eu também tenho pós-graduação em gestão de projetos e não é que eu tenho, né, eu comecei a fazer algumas disciplinas em mestrado, né, da parte de engenharia de materiais. Eu não terminei. Na verdade, eu tenho planos até de fazer mestrado, mas na área de geotecnia, que é uma área muito boa. Como o Gustavo disse, né, eu confirmo a informação dele, que hoje eu trabalho em uma das maiores construtoras do país, né, na parte de implantação de condomínios e loteamentos. Realmente, a gente está com uma gama enorme de trabalho, de oportunidades, né. A gente aqui, como profissional dessa área, né, trabalhando numa construtora, nós vemos aqui diariamente várias oportunidades de novos empregos, né, novas situações dentro das empresas, e é o que o Gustavo disse mesmo, né, alguns anos atrás, talvez na minha geração, na geração um pouco anterior à minha, a faculdade era o diferencial, né, o curso superior ali, o primeiro curso superior era o diferencial. Hoje em dia, já é o mínimo, né? Então, a escolha, né, de todos vocês em trabalhar, em correr atrás, de fazer uma pós-graduação, acredito que a maioria de vocês já está inserido no mercado de trabalho, já tem várias responsabilidades aí durante o dia a dia. Então, é muito importante que vocês, é um bom passo que vocês estão dando em correr atrás de uma pós-graduação, e principalmente nessa pós-graduação, nessa disciplina, né, nessa área nossa, que é uma área que tem várias áreas diferentes, né, várias sub-áreas: drenagem, pavimentação, esgoto, água, terraplenagem, topografia, infraestrutura elétrica, telefonia, gás, incêndio. Então, é uma área, né, com muitas oportunidades. Tá? E estou ansioso para encontrar vocês aí durante o curso. Legal, Matheus, brigadão, cara. A gente depois pode, se você puder, Matheus, pode divulgar o nome da empresa, tá tranquilo, não tem problema nenhum. A gente, inclusive, pessoal, a gente trabalha junto, empresas diferentes, né? A minha empresa presta serviço para a empresa que o Matheus trabalha, então a gente consegue ver muito de perto mesmo esses trabalhos, é uma quantidade enorme de coisa, fora outros clientes que a gente vê também. E, professor Jonas, se apresente aí para nós, por favor. Tá mutado, Jonas. Tá no mute. Vamos ver. Tira um. Aí, beleza. Agora voltou. Agora chegou. Tá legal. Vontade. Tá bom. Então, boa noite. O professor já me apresentou. Meu nome, né? Jonas Melo, Jonas Linhares Melo. Eu estou na área de infraestrutura elétrica, a parte de redes e iluminação. Então, a minha formação, né, de engenheiro eletricista.
e eu fiz até mestrado em engenharia elétrica, né? Minha base é Goiás, né? Eu moro em Goiânia, eu estudei aqui, eu me criei aqui, apesar de ser nordestino, não ter nascido em Recife, mas eu fui criado aqui em Goiás, né? Onde eu me formei, fiz um mestrado, onde eu também exerci toda a minha vida profissional, né? Eu me formei em 86, já tem um tempinho bom, vai fazer 37 anos agora em, em agosto, né? Que eu formei novo, né? Legal. Tem esse tempo todo, mas não sou tão velho assim. Bom, então eu sempre atuei na área de eletricidade, na área de potência, de energia, de transmissão de energia, distribuição de energia, geração de energia, né? Trabalhei um tempo numa empresa de projetos, logo que eu formei, na Engevix. Depois eu fui trabalhar na empresa concessionária de energia elétrica aqui de Goiás, a antiga Celga, que foi privatizada. Hoje já passou por várias mãos, hoje é Equatorial. Com a privatização eu saí, né, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria, né, ela chama Enervat, e é consultoria específica na área elétrica, né, tanto na área de geração, de subestações, projetos de linhas, de redes, então tudo que é ligado à energia elétrica, à área de potência, nós trabalhamos, né, inclusive tanto na área de projetos, como na área também de regulatório, né, de apoio regulatório, essa área de energia, né? Durante minha vida eu trabalhei com profissional, eu trabalhei em todas as áreas daí da potência, trabalhei na geração, na parte de redes, que é o objeto da disciplina, né? E, bom, é isso, né? Rapidamente, isso aí é um breve histórico aí. Tá? E só, assim, e como professor eu atuo desde 1990, eu já passei por cursos de processamento de dados, de informática, e fui professor na PUC aqui de Goiás, no curso de engenharia elétrica, e hoje eu estou só em curso de pós-graduação, né? Inclusive aqui no IPOS. Legal, Jonas, muito bom. Para vocês verem, né, gente, realmente, a gente conseguiu montar um time, vocês estão conhecendo somente 3 professores, né, até o momento, mas a gente tem um time muito interessante, né, como o nosso curso é um curso EAD, a gente tem professores dos mais variados estados que vocês possam imaginar, e isso traz uma riqueza para o nosso curso muito bacana, porque da mesma forma que os professores são de diversas regiões, os alunos também. Então, nas outras turmas, a gente tem aluno de tudo quanto é estado, e essa junção de experiência dos professores, cada um trazendo a sua vivência das coisas que já passou, tem sido uma coisa muito bacana, assim, no nosso curso. Legal, professores, muito obrigado. Como eu disse, infelizmente, o professor Euclides não vai conseguir comparecer, teve um probleminha pessoal, e o professor Giovanni, é um dos diretores do IPOS, inclusive, ele tinha um outro compromisso, mas ele ainda vai entrar, daqui a pouco ele deve estar chegando aí, na hora que ele chegar, ele se apresenta para a gente, mas a gente vai conduzindo. Então, gente, a gente quis fazer essa apresentação aí para vocês entenderem quem que está aqui do outro lado, e vamos começar a bater um papo, falar um pouquinho sobre loteamentos e condomínios propriamente, tá? Inclusive, deixo até aberto o Matheus e o Jonas, se vocês quiserem fazer qualquer colocação, me interromper a qualquer momento, fiquem totalmente à vontade, tá? A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo mesmo, e explicar para o pessoal aí o que a gente faz, né? Qual que é o nosso dia a dia aqui. Então, a gente acha que inicialmente é muito importante a gente compreender o que são, né, esses loteamentos, esses condomínios, né? Como que a gente entende o que é um loteamento e o que é um condomínio. Se a gente for buscar lá no Aurélio mesmo essa definição do que seria um loteamento, um condomínio, o que é a infraestrutura propriamente disso, né? Então, quando a gente pensa numa cidade, esse é o primeiro raciocínio que nós temos que ter. Tá? Depois a gente vai conseguir compreender, e na verdade um loteamento em um condomínio nada mais é do que um fragmento de uma cidade, né? Por isso que é extremamente importante que a gente faça uma compreensão dessa multidisciplinaridade que a gente precisa de um profissional que vai atuar com o loteamento condomínio, né? Obviamente que determinadas especializações, o cara quer trabalhar com drenagem, quer trabalhar especificamente com água, com esgoto, ele pode buscar sim uma especialização dentro de cada uma dessas áreas. Mas para a gente poder entender como funciona um loteamento em um condomínio, a gente precisa compreender o que seria essa infraestrutura, né? Então, quando a gente pensa nesse conjunto de serviços necessários para uma cidade,
Inicialmente, nós estamos pensando ali numa cidade, né? A gente consegue ver esse conjunto de atividades, como está ilustrado nessa imagenzinha aí do lado. Às vezes o pessoal não tem muito esse início, a gente percebe bastante isso de alguns alunos, até no começo do curso, alunos que às vezes ainda não trabalham na área e não conseguem ter essa visão que projetar um loteamento, gente, é projetar um trecho de uma cidade, é projetar um fragmento de uma cidade, né? A gente está lidando ali com essa intervenção dentro de uma cidade. Então, a compreensão de que forma que a gente vai fazer para poder integrar esse novo empreendimento dentro de uma cidade que já existe, que já funciona, que já tem ou que não tem uma infraestrutura adequada, isso a gente sabe que também acontece, infelizmente. Então, essa compreensão de que a gente está mexendo numa cidadezinha é extremamente importante, né? Mesmo quando a gente lida com condomínios, depois o Matheus vai falar um pouco mais sobre essa questão de condomínios, né, condomínios fechados e tudo mais, a gente não pode deixar de lado, a gente não pode esquecer o impacto que a gente causa dentro de uma cidade, né? Infelizmente, professor, nós temos uma disciplina muito bacana, que é uma disciplina sobre estudo de impacto de trânsito, né, em que a gente faz todo um estudo para tentar compreender qual que é o impacto que muitas vezes um empreendimento desse vai trazer para uma cidade. É óbvio que o impacto positivo, ele é inegável, a gente está criando habitação, isso não tem o que dizer. Mas a gente, como profissional, a gente precisa ter um olhar e compreender, né, onde que a gente vai fazer o deságue da nossa drenagem, o que a gente vai trazer com aquela drenagem, como é que está a nossa demanda da parte elétrica, de água, esgoto, enfim, o que for. Então, essa compreensão inicial que nós temos que ter, a partir do momento que a gente estuda um loteamento, ou que a gente estuda um condomínio, a gente precisa, pessoal, precisa ter uma visão mais ampla. A gente precisa compreender todas essas atividades que estão interligadas, né? Aí a gente tem uma outra imagenzinha de uma seção típica de uma via padrão de um loteamento, em que, fazendo uma análise rápida, assim, a gente já consegue ver uma pancada de atividades ali, né? Então, a gente tem uma rede de drenagem, uma rede de esgoto, água, tem a pavimentação, tem a rede elétrica, tem a terraplenagem, naquele taludinho que tem ali do lado do viário. Então, é muito importante mesmo, gente, a gente compreender e ter essa visão mais holística, né, que a gente fala. Que não é você imaginar um projeto de drenagem de uma forma isolada e sem pensar que ele precisa ter essa interferência com outras atividades, né? O Matheus, ele traz uma visão muito bacana, porque nos condomínios, né, Matheus, até queria ouvir um pouco, você falar um pouquinho para a gente sobre isso, porque quando a gente lida com loteamentos abertos, muitas vezes a gente tem um pouco mais de facilidade de área para implantação de infraestruturas, né, de tipos de infraestruturas que a gente vai ter. E quando a gente lida dentro de um condomínio, que a gente está falando de uma coisa mais fechada, esses cuidados que a gente tem que ter com esses tipos de infraestrutura, né, cara, dentro de uma obra, de um condomínio fechado, vamos dizer assim, né. Vou pegar aqui. Aqui, deixa eu mostrar pronto, estava aparecendo uma mensagem aqui. Então, aqui, gente, só para vocês, para a gente ilustrar, né, alguma das coisas, isso aqui é uma lâmina de uma das aulas que a gente faz, que a gente consegue ver bem aí alguns exemplos de loteamentos e de condomínios, né. Esse do lado direito superior é um condomínio de casas. Então, é um condomínio que eu tive o prazer de participar aqui em São Paulo. Então, a gente consegue entender essas diferenças e essas similaridades entre esses tipos de obra, né? Sejam os loteamentos ou sejam os condomínios. E, como eu disse, gente, importantíssimo a gente ter isso em mente, né? A quantidade de atividades que a gente vai envolver dentro de uma área dessa, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai trabalhar na nossa pós-graduação. A gente, obviamente, cada um de acordo com cada módulo, né? São 18 módulos, 19 módulos. Então, a gente precisa entender que são 19 módulos independentes, mas para o melhor funcionamento, para um funcionamento adequado, seja de um loteamento, seja de um condomínio, a gente precisa fazer essa integração entre as atividades, né? Aqui eu trago mais alguns exemplos aí, do lado esquerdo ali a gente vê um loteamento grande que a gente fez aqui também em Cotia, e do lado direito a gente vê um condomínio. Podemos chamar de condomínio vertical, Matheus? Tem
uma definição, né, cara, uma conversa. Explica um pouquinho só para o pessoal, para a gente, por favor, cara. Depois você vai falar mais, quando você for falar sobre o seu módulo, mas só para poder fazer essa divisão, o que normalmente o pessoal aplica, né, no mercado, o que normalmente você usa, cara. Assim, isso é uma coisa bem importante de se dizer, porque há alguns conceitos diferentes em algumas regiões do Brasil e também dentro das construtoras, tá? De forma geral, se você verificar pela bibliografia, os condomínios verticais e horizontais, na teoria, os horizontais seriam as casas e sobrados, né? Por exemplo, no slide anterior você mostrou, Gustavo, o seu exemplo, né, da obra que você trabalhou, um condomínio de casas, né? Aí parecia até um sobradinho, né? Esse aí da foto do superior, exatamente. Então, isso aí na bibliografia é conhecido como condomínio horizontal, condomínio de casas. E também na bibliografia você tem um outro tipo de condomínio, que é o condomínio vertical, que é quando nós temos os prédios, né? Aí nós já lidamos com unidades, né? Ou com edificações, na verdade, com mais de uma unidade privativa. Então, você vai encontrar ali 16, 20, 40, 60, 100 unidades dentro da mesma edificação. Então, isso é o que a gente encontra aí na legislação não, né? Nas bibliografias aí que a gente vê sobre o assunto. Agora, na visão do mercado, é um pouco diferente disso, tá? Por exemplo, na consultora que eu trabalho, né, o Gustavo permitiu falar o nome, eu trabalho na Direcional, nós lidamos de uma forma um pouco diferente. Para nós, o condomínio horizontal são aqueles condomínios onde nós temos tanto sobrado quanto casas, também podemos ter prédios de até 5 pavimentos, que é o caso dessa imagem aí. Aqui internamente a gente lidaria disso, né, desse empreendimento com um empreendimento horizontal. Isso não somente na Direcional, tá? Mas em outras construtoras grandes também, que vocês certamente conhecem aí, como a MRV, a Tenda e outras, tá? E, em contrapartida, nós também temos os empreendimentos que são chamados de verticais. Aí são as torres mais altas. São torres de mais de 5, 6 pavimentos, tá? Durante a parte que eu vou, né, mencionar mais tarde, eu vou explicar um pouquinho mais de detalhe isso, mas basicamente a gente tem essa nomenclatura porque alguns tipos de projetos mudam quando o prédio está vertical, quando está horizontal, sobre alguns aspectos. Por isso que, na prática, né, a gente tem uma definição um pouco diferente das bibliografias. Mas, basicamente, são essas duas visões que a gente tem aí sobre os condomínios verticais e horizontais. Legal, bacana. E aqui, a gente já seguindo um pouco o nosso bate-papo, acho que é importante a gente compreender, dentro desse tipo de obra, né, seja um loteamento ou um condomínio, como que está o mercado disso. Então, isso eu trago até um testemunho aí de experiência, de coisas que a gente vive no dia a dia, e é fato que a quantidade de condomínios, vou chamar de condomínios, sejam horizontais, verticais, nos últimos anos, isso daí a gente teve um boom mesmo, né? A gente sabe disso, é uma realidade, até teve alguns estudos que foram divulgados, até por conta da Covid também, o pessoal passou bastante tempo em casa, aquela questão do home office, todo mundo aqui passou por isso, sabe como foi isso. Então, essa busca por uma qualidade de vida dentro de um loteamento ou de um condomínio é uma coisa que vem tomando força, né? E, obviamente, que o mercado não vai ficar para trás. Então, a gente vê, eu sinto na pele isso diariamente aqui, a quantidade de áreas que o pessoal busca para fazer loteamentos, a quantidade de áreas que o pessoal busca para desenvolver condomínios tem crescido absurdamente, né? Então, como o Matheus também comentou, a gente vê muita possibilidade de trabalho dentro dessa nossa área de infraestrutura de loteamentos e condomínios. O que é importante a gente relembrar, justamente por conta dessa multidisciplinaridade que a gente tem nessa nossa pós-graduação, ela abre um leque gigantesco de atividades para vocês. E aí, um exemplo, por exemplo, que eu dou, isso eu sempre falo para os alunos, né? Eu trabalho com drenagem, depois eu vou até pegar a opinião do professor Jonas também, que eu acredito que isso deva acontecer também, obviamente, na área de elétrica. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto de um loteamento ou de um condomínio, quando a gente pensa nas atividades que vão fazer algum tipo de impacto no meio que ela está sendo implantada, por exemplo,
projeto de esgoto. Então, você vai ter uma geração de esgoto dentro do seu loteamento ou dentro do seu condomínio, e você vai precisar conduzir esse esgoto até uma rede da concessionária. Então, aí já começa a abrir um outro leque para quem atua nessa área. Então, eu tenho amigos projetistas que desenvolvem o projeto de esgoto do loteamento, e depois você também tem que fazer o projeto de esgoto dessa rede externa que você vai ter que fazer a interligação da sua rede. Então, é aqui que a gente começa a perceber, né? Um tipo de conhecimento desse, um tipo de pós-graduação desse, ele pode te abrir um leque gigantesco. Além de você poder atuar dentro de um loteamento, dentro de um condomínio propriamente, a interface que a gente causa dentro de uma cidade também cabe a nós, como gestor de obra, como projetista, o que for, também lidar com esse impacto, né? Isso acontece muito com drenagem, água, esgoto, e acho que com elétrica também, né, professor Jonas? Até legal você dar um toque para a gente. Essa questão do fornecimento, né? Quando a gente tem uma diretriz lá que vai fornecer, como é que funciona isso? Explica um pouquinho para o pessoal. A primeira coisa que se deve, quando você vai desenvolver um tipo de projeto desse, qualquer tipo, quando você vai ligar uma carga, né? Sim. Na verdade, a gente entende isso como eu estou ligando uma carga, eu vou ter um centro de consumo novo no sistema, né? E dependendo do tamanho desse consumo, pode ser que eu tenha uma certa dificuldade de conseguir obter essa energia, né? Então, isso aí, às vezes você imagina, vou buscar do poste mais próximo, mas às vezes aquela rede ali já está sobrecarregada, não tem capacidade para atender um condomínio grande, né? Se for um condomínio menor, consegue, né? Isso vai depender também da densidade urbana do local. Então, às vezes, você é obrigado a puxar alguns quilômetros de rede a mais para ir buscar a fonte. É mais ou menos, eletricidade é mais ou menos igual água, né? Você tem uma nascente pequena, uma nascente maior, depende da sua necessidade de água, você vai ter que buscar no lugar que tem uma disponibilidade menor ou maior. A eletricidade é a mesma coisa, né? Eu tenho um fluxo de energia, dependendo da quantidade de energia que eu necessite, né, eu tenho que buscar esse ponto. E isso aí você consegue junto com a concessionária de distribuidora, ela te auxilia isso aí, né? É o primeiro passo, né? Você saber aonde eu vou conectar e a concessionária me dá aquela disponibilidade. Sim, eu vou te disponibilizar essa quantidade de energia. Então, já desde o início, já você tem que saber uma noção, né? Uma ideia da demanda do consumo de energia daquele condomínio. Vai precisar lá dentro, né? Isso, baseado no tamanho do lote, do padrão econômico do condomínio. É bem interessante isso mesmo, gente, porque isso acontece praticamente com todas as áreas que a gente vai desenvolver dentro seja de um loteamento ou de um condomínio, que é justamente, eu bato muito nessa tecla aqui com meus alunos, né, que é a gente entender que a gente nada mais está fazendo do que um fragmento de uma cidade. Então, você está pegando um terreno existente que está lá e está transformando ele num fragmento de uma cidade. Então, a gente compreender que a gente está se metendo em um mercado gigantesco, gente. É isso que eu quero mostrar para vocês, né? Quando a gente pensa em um projeto de um loteamento, eu vejo isso no dia a dia. Você faz um projeto de loteamento, existe uma outra questão também, não dá tempo da gente abordar tudo, que são as contrapartidas, né? Então, muitas vezes você faz um loteamento e você tem uma contrapartida de uma prefeitura. Então, aí você já tem uma outra intervenção, que é um sistema viário que você tem que fazer numa outra região, sei lá, no caso extremo, uma ponte que você vai ter que fazer. Então, assim, é para vocês entenderem o tamanho da coisa, né? O tamanho do leque que abre quando a gente pensa em atuar nessa área de infraestrutura de loteamentos. É claro que, como eu disse, né? Quem quer fazer tudo não faz nada. Só que a gente precisa entender o perfil aqui que a gente busca aqui no nosso curso, é um perfil de coordenação, né? Um perfil de um profissional multidisciplinar que consegue entender todas essas nuances aí, todas essas partes que a gente vê dentro de um loteamento de um condomínio. Depois eu vou falar mais especificamente logo em seguida aí sobre o curso propriamente nosso, mas eu acho que falar sobre mercado de trabalho hoje, né, dentro da realidade de um loteamento de um condomínio é chover molhado, assim, porque eu vejo isso no dia a dia, gente, né, é uma coisa que não tem como a gente fugir muito, né, e o importante também, justamente por um loteamento em um condomínio ser encarado como um fragmento de cidade, nós temos alunos, por exemplo, da turma, tem 2 alunos da turma 3, deve ter mais uns 3, 4 alunos das outras turmas que trabalham em prefeituras.
Então, estão do outro lado da história, né? Então, eles estão não como projetista ou como gestor de uma obra, de um loteamento, de um condomínio. Eles trabalham dentro de uma prefeitura, que é quem vai dar todo esse subsídio para nós quando a gente vai implantar o nosso condomínio. Então, esse impacto que nós vamos causar dentro de uma cidade, ele tem que ser mensurado, ponderado por uma prefeitura, por uma gestão municipal. Então, esse outro olhar e essa outra forma de atuação também que vocês têm, tendo esse conhecimento amplo do mercado de infraestrutura, gente, eu tenho plena certeza, assim, isso abre um leque gigantesco. Como eu disse também, eu sempre trabalhei com infraestrutura, só que eu nunca trabalhei somente com loteamento condomínio. Então, por exemplo, se você vai fazer um terminal portuário, você vai fazer um porto, você vai ter que fazer um projeto de terraplenagem. Você vai fazer um galpão industrial, você vai ter que fazer uma terraplenagem, uma drenagem, um fornecimento de elétrica, a mesma coisa. Então, abrir a mente para isso, para entender o que é infraestrutura urbana, é entender que a gente está lidando com cidade, gente. Então, você fica com um leque gigantesco de possibilidades que você tem para poder atuar dentro dessa área, né? Então, a gente aqui, como estando do outro lado, esquecendo um pouco até isso, e pensando como professor mesmo, como docente, a gente vê isso no dia a dia, né? Alunos que fazem um curso, e isso no IPOS é muito comum, alunos que fazem uma pós-graduação mais ampla, como essa aqui, e, poxa, eu achei interessante a área de drenagem. Então, o cara vai buscar uma especialização na área de drenagem, só que, gente, vocês podem ter certeza absoluta, um bom projetista de drenagem, se ele não tiver um conhecimento das outras áreas que envolvem dentro de um loteamento, ele vai ter problema no projeto dele. Eu tenho um módulo de geometria e terraplenagem que a gente ministra. Um bom projetista de geometria e terraplenagem tem que ter uma noção de drenagem, gente. Não tem jeito. Você vai deixar um ponto baixo de uma rua, você já tem que saber para onde aquela água vai sair. Então, lidar com infraestrutura dentro de uma obra que envolve tantas áreas, vai precisar, gente. A gente precisa ter um conhecimento mais amplo, né, de todas essas áreas que estão envolvidas dentro de um empreendimento desse. E, obviamente, a gente já vai começar a falar um pouquinho para vocês entenderem mais como funciona a nossa pós-graduação, né? Como que a gente pode ajudar vocês a entrar nesse mercado, né? Então, a nossa pós-graduação, ela recebe o nome mesmo de infraestrutura urbana para loteamentos e condomínios. Agora, explicando um pouquinho mais como é que funciona a dinâmica da nossa pós, como que ela funciona aí. O nosso curso, gente, ele é 100% online e ao vivo, tá? Existem alguns nomes diferentes no mercado, que utilizam outro tipo de nomenclatura, mas isso é um grande diferencial nosso, e é importante que vocês compreendam isso. As nossas aulas, elas acontecem uma vez por mês. Então, por exemplo, de sexta, sábado e domingo, vocês vão ter aula de sexta à noite, das 18 às 22, depois vocês vão ter aula sábado o dia todo, das 8 às 18, e depois no domingo pela manhã. Então, assim, é puxadinho? É puxadinho. Só que, gente, são sacrifícios que a gente escolhe para fazer. Então, foi uma forma que a gente encontrou aí de organizar os cursos do IPOS e tem tido uma aceitação muito bacana. Então, uma vez por mês, você vai ter aula de determinado módulo. No mês, você vai ter a geometria, no outro mês vai ter a drenagem, a elétrica, o condomínio, enfim. Então, o nosso curso é certificado pelo MEC, tudo certinho, vocês vão receber todos os seus certificados de uma pós-graduação lato sensu, obviamente. E aí, esse terceiro ponto é importante a gente fixar. Como o Matheus comentou, o nosso público, gente, a maioria dos nossos alunos são alunos que já atuam ou na área mesmo de infraestrutura ou em alguma área correlata. Então, a gente sabe que muitas vezes a pessoa não consegue assistir a aula ao vivo. Isso acontece, infelizmente. Então, essas aulas que a gente ministra, elas ficam gravadas e vão para uma plataforma. Então, depois os alunos que não conseguiram assistir, podem assistir essa aula gravada sem nenhum prejuízo, tá? E também para reforço. Isso também é muito legal. Eu recebo mensagem de alunos, como eu sou coordenador, a gente tem alguns grupos, né, de WhatsApp, cada turma tem o seu grupo e tal. Alunos que estão lá no módulo 14, pintou um projeto para fazer, o cara vai lá e assiste a aula que ficou lá para trás, que está gravada lá na plataforma, ele consegue pegar. Obviamente que no final do curso ele não tem mais acesso, enfim. Mas durante o curso vocês têm acesso a todas as aulas que a gente passou. Então isso tem sido muito bacana. O networking, né, gente, isso aí é inegável. Como eu disse, todas as turmas a gente tem alunos aí do Brasil todo, de tudo quanto é estado.
A gente tem alguns cases até de alunos que arrumaram um trabalho para outro, passaram um projeto para outro, tem vários cases, assim, várias histórias dessa troca de experiência entre os alunos e esse networking que a gente faz. E a nossa briga aqui, né, gente? Briga não, briga no bom sentido. A gente conseguiu montar um time de professores bem interessante, professores atuantes no mercado, então a gente tem muito estudo de caso real, a gente mostra muita coisa, projetos e tudo mais de coisa real, né? E a gente não tem aula gravada, tá, gente? Tomem muito cuidado com isso. A gente não é que é ruim uma aula gravada, não é nada disso. A grande diferença é que quando o aluno assiste a aula ao vivo, a interação com o professor faz total diferença, gente. Vocês podem ter certeza disso, tá? Então, a nossa carga horária é carga horária de aula, tá? Então, assim, nós temos as aulas que vão acontecer ali uma vez por mês, são 19 módulos, então o curso dura 1 ano e meio mesmo, é puxadinho, só que vocês podem ter certeza que vocês vão sair com uma formação, assim, bem interessante nessa área de infraestrutura urbana. Aqui eu coloquei só para poder ilustrar para vocês, tá, gente, os objetivos que a gente tem, né, que tem no nosso material. No final eu vou deixar os contatos, né, para vocês obterem esses materiais, caso vocês queiram depois, tá, mas o nosso público-alvo, como é um curso de pós-graduação, né, então são esses graduados, a gente tem, muito interessante, na turma 3, por exemplo, nós temos um aluno que era da área, uma área totalmente diferente, acho que ele era farmacêutico, se eu não me engano, formado em farmácia, e o interesse dele era começar a incorporar, né, fazer incorporação. Então, ele veio fazer esse curso justamente para poder compreender todas as áreas que envolvem dentro de um loteamento, para poder partir para o outro lado da moeda, né, para virar incorporador e lotear umas áreas e tal. Mas na grande maioria das vezes, o nosso público-alvo principal são engenheiros, arquitetos, é o que a gente mais tem, tá, gente? Então, a gente tem bastante arquiteto, bastante engenheiro, e saibam mais, depois a gente vai continuar ainda falando bastante, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada módulo, tá, gente? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, dentro dos módulos que nós temos, eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas o primeiro módulo do curso, como é que funciona, né? A primeira aula do curso, o primeiro módulo, sou eu mesmo que leciono para vocês. Então, o nosso primeiro módulo não está aí, mas é um módulo que se chama Topografia e Introdução à Infraestrutura Urbana. Então, como eu disse um pouquinho lá atrás, a gente deu uma repaginada nesse nosso curso de topografia, porque a gente não tem intenção, e seria uma coisa... Isso não existe, né, gente? A gente achar que num final de semana a gente ia formar um topógrafo num curso de pós-graduação, isso não existe e, obviamente, não é o nosso interesse aqui. Então, o nosso primeiro módulo, a gente faz uma abordagem sobre toda essa introdução para poder dar uma base para vocês poderem compreender o que vai vir pela frente depois. E a gente fez um curso de topografia com outro foco, né? Como que a gente contrata um serviço de topografia, como que a gente avalia um serviço de topografia, como que a gente cobra a nossa equipe de campo de topografia, quais os cuidados que a gente tem que ter quando faz um levantamento topográfico para um loteamento em um condomínio. Nós estamos falando de um levantamento topográfico de uma área limitada, nós estamos falando de um levantamento de uma faixa de rodovia, então tem algumas particularidades que são um pouco diferentes. E nesse primeiro módulo, o pessoal também gosta bastante, justamente por isso, por abrir a mente de vocês. O meu maior objetivo no primeiro módulo é fazer os alunos compreenderem a importância da topografia dentro de uma obra de loteamento condomínio, né? Quem trabalha na área sabe o problema que a gente tem quando a gente encontra topografias deficientes, com problemas. Então, isso, a gente preferiu dar uma repaginada no curso, sair um pouco da parte teórica de ficar ensinando vocês a fazer cálculo de coordenadas. Não é esse o nosso foco, né? Não quero formar um topógrafo. Quero formar um profissional multidisciplinar que sabe contratar uma topografia certa, na hora certa, no lugar certo. Seja ela com drone, com estação total, o que for. Tá? Então, esse é o primeiro módulo que nós vemos. No primeiro módulo também, nós temos um mini curso de Civil 3D, para quem já trabalha na área sabe, é um software da Autodesk.
inclusive com o curso de pós-graduação, vocês conseguem ter acesso à versão de estudante junto ao Autodesk, todos os alunos sempre têm acesso lá, é tranquilo. Então a gente faz um mini cursinho de Civil 3D para já começar a inserir vocês dentro desse mundo, né? O Civil 3D é um software muito presente dentro da área de infraestrutura urbana, então a gente já passa esse início do Civil 3D para vocês já no primeiro módulo, isso é extremamente importante, tá? E aí agora explicar um pouquinho sobre esses outros 2 módulos que eu ministro, gente, que é lá no módulo 7, né? Então esse númerozinho que vocês estão vendo na frente é realmente a sequência aí dos módulos, tá? A gente também montou o nosso curso de acordo com uma sequência pedagógica, não é uma coisa jogada, uma disciplina jogada no meio. Então, a gente precisa começar com a topografia, precisa passar pela legislação, depois eu vou falar dos outros módulos. E esse módulo de geometria e terraplenagem, gente, que eu ministro para vocês, é um módulo, eu vou falar praticamente dos 2, porque a parte pedagógica é bem similar, né? Eu dividi esses 2 módulos em 2 partes, basicamente. A primeira parte, eu faço uma abordagem mais teórica, e é muito interessante, porque a gente tem muitos alunos que já projetam há anos, e tem alguns conceitos e algumas manhazinhas ali de teoria que a gente passa para eles, que são coisas que eles nunca tiveram acesso e não compreendem ainda, né? Então, são cursos que a gente tem uma primeira parte, que é uma parte mais teórica, de preparação para vocês, tá? E depois, no segundo momento, a gente desenvolve um projeto juntos, tá? Isso que é importante. No módulo de geometria e terraplenagem, a gente faz um projetinho de terraplenagem de um loteamento, com a utilização do Civil 3D, isso é importante a gente colocar. No de drenagem, a gente não faz um projeto de drenagem propriamente no Civil 3D, não é nossa intenção aqui, tá, gente? A intenção nesse curso nosso não é ensinar modelagem, é outro foco, né? O foco nosso aqui é a formação de um profissional multidisciplinar. Então, no módulo de drenagem, a gente desenvolve um projetinho de drenagem também de um loteamento, só que esse a gente faz no AutoCAD e no Excel, e na aula eu explico por quê. Né? A gente precisa saber calcular a rede, gente. Modelar a rede é de menos. Você consegue assistir um vídeo no YouTube, você consegue modelar uma rede no Civil 3D. Mas a gente cansou de pegar tanto projeto modelado bonitinho, com a rede dimensionada errada, que a gente preferiu virar a chave. Então, vamos aprender a calcular, vamos aprender a dimensionar, porque a modelagem é outra questão, tá, gente? Para quem não tem muito contato, né, o BIM é uma realidade hoje, então a modelagem, vou chamar de modelagem 3D, só para vocês compreenderem, né, não seria bem isso, mas a modelagem de uma rede eu vejo como um complemento de um dimensionamento bem feito, né? Então, aí são 2 módulos que eu ministro, que tem uma aceitação bacana, o pessoal gosta bastante. Muita gente que trabalha com loteamento condomínio vem dessa área, grande maioria dos alunos que entram aqui começam trabalhando com geometria e terraplenagem e drenagem, e depois acaba tendo esse interesse em compreender outras áreas, né? Então, aqui são somente 2 dos módulos aí que a gente tem no nosso curso. Como eu disse, eu ministro o primeiro, de topografia e infraestrutura, introdução à infraestrutura, e depois esses 2 módulos, né? Seja de geometria e terraplenagem e o de drenagem. E só para fechar esse assunto desses temas, né? O de geometria e terraplenagem, a gente vê toda a parte de geometria propriamente, inicialmente, então raios de curvatura, entende o que é uma curva vertical, como que a gente faz tudo isso. A gente passa pela terraplenagem dando uma lambida ali em mecânica dos solos, porque não tem como falar de terraplenagem sem falar de geotecnia, mecânica dos solos, mas vocês têm outro módulo específico sobre mecânica dos solos e sobre revestimentos e contenções, então a gente fica ali no limiar. Então, são módulos que se complementam, que é o professor Lennon, que ministra muito bacana também esse módulo dele. Ele não pôde estar hoje, infelizmente, mas é um outro módulo de contenção. E o módulo de drenagem, como eu disse, a gente também tem um parceiro do módulo de drenagem, que é o nosso módulo de hidrologia. Então, nós temos um módulo de hidrologia inicialmente, que vocês vão estudar a parte hidrológica com mais intensidade, entender sobre chuva, entender sobre intensidade de chuva, e depois a gente aprende como conduzir essa água de chuva, que é o módulo de drenagem que eu ministro para vocês, tá? Então, isso é só para vocês entenderem um pouquinho
como funcionam esses dois módulos, tá? Eu vou passar o módulo do professor Euclides, depois a gente volta. Infelizmente, como eu disse, gente, ele teve um probleminha pessoal um pouquinho sério, não pôde comparecer, tá? Mas só para vocês, depois eu vou falar um pouco mais, mas ele lida com os módulos de água potável e esgotamento sanitário, tá? Então depois a gente fala um pouquinho sobre eles. E aí a gente chega no módulo do Matheus. Matheus, vamos lá, explica um pouquinho para os alunos entenderem aí o que você vê no seu módulo, o que você passa, qual que é a expectativa aí dos alunos com relação ao seu módulo. Por favor, Matheus, manda ver. Ótimo, pessoal. Quando o Gustavo me convidou, né, para lecionar para esse curso de pós-graduação, eu brinquei com ele que essa disciplina é praticamente o meu trabalho aqui dentro da construtora. Então, basicamente eu explico, eu ensino tudo que eu sei aqui, ou todas as minhas atividades aqui dentro da empresa, né? Então, o curso em si, ele fala da implantação de condomínios verticais, né? Então, nessa parte do curso, nós vamos ver as mais diversas fases para se implantar um empreendimento desse porte, tá? Mas, até puxando um pouquinho do que eu já havia falado lá atrás, eu não fico somente na implantação do condomínio vertical, eu acabo falando dos dois, mostrando a diferença justamente, que é um item muito importante, dos condomínios verticais para os horizontais. Então, eu acabo falando um pouco dos dois. Então, dentro da disciplina, eu vou, né, o início dela é falando sobre a parte legal, né, como que funciona, as definições né, que eu até já falei com vocês anteriormente, da diferenciação entre o condomínio vertical e horizontal, da diferenciação também do que é um lote, do que é um condomínio, do que é né, um loteamento e do que é um condomínio, que são coisas diferentes, dos mais diversos tipos de lotes e condomínios também. E depois a gente começa a falar desde o início, desde a prospecção de terrenos, né, que é aquele momento onde as incorporadoras ou as construtoras buscam áreas, né, para se construir esse empreendimento, para depois vender as unidades para os clientes, né? Então, eu falo um pouco de como que isso acontece, o que a gente deve procurar entender na hora de comprar um terreno, quais são as características que as construtoras, incorporadoras devem se atentar na hora da definição da área de compra de um terreno. Ela não deve ser somente comercial, tem que se pensar em coisas técnicas também logo nesse início, o que não é comum, tá? Infelizmente, não é comum na maioria das construtoras. Eu vejo muita construtora adquirindo terrenos, observando somente a parte comercial, vendo que ali perto tem um shopping, tem né, uma escola, tem um hospital, um posto de saúde, tem transporte público, mas deixa de olhar outras características do terreno que podem afetar a viabilidade do empreendimento, né? Então, eu vou mostrar para vocês as diversas diretrizes. Muitas vezes aqui dentro da empresa eu me deparo com terrenos dessa forma. O próprio Gustavo, né, como ele mencionou, nós trabalhamos aqui em conjunto. O Gustavo é um parceiro nosso, né, é um projetista que atua aqui na direcional. Muitas vezes ele pega empreendimentos lá bem complexos, né, Gustavo, em que a gente se depara com vários desafios para poder tornar aquele empreendimento viável. Então, eu falo um pouquinho durante o curso dessas manhas, né, de o que a gente deve procurar entender na hora de adquirir aquele empreendimento. E depois dessa fase, né, depois do terreno já adquirido, a gente começa a falar um pouquinho sobre a parte de arquitetura, né? A gente tem dentro da disciplina, a gente tem uma pequena parte, um pequeno módulo sobre a parte de arquitetura, legislação, a parte de acessibilidade, que é muito importante, né? O Gustavo também deve falar um pouquinho na parte da terraplenagem, porque ele lá atrás, na terraplenagem, ele já ajuda a definir muitas coisas da acessibilidade, mesmo que macro. Então, eu falo também da arquitetura, diferenciando justamente também dos blocos, dos empreendimentos verticais e horizontais, mostrando dentro desse módulo de arquitetura quais são as principais diferenças, tá? Então, o que seria aí o primeiro projeto, entre aspas, né, de uma prospecção, né, de um empreendimento ao todo, e aí depois a gente começa a entrar um pouco mais na parte técnica. E aí eu faço um resumo generalizado de todos os projetos que estão
estão inseridos dentro da implantação do empreendimento. A maioria deles vocês já vão ter visto, não a maioria, mas alguns deles vocês já vão ter visto na disciplina de infraestrutura de loteamentos, então, a água, drenagem, esgoto, terraplenagem, pavimentação, e outros, né, vocês vão ver durante o curso, e a parte elétrica também, né, do professor Jonas, de distribuição de energia, e também falo de outras disciplinas que já estão mais voltadas para o dentro do bloco, dentro das unidades, que é a elétrica em si, né, a distribuição de elétrica dentro do apartamento, os pontos elétricos, parte de telefonia, parte de incêndio, que é uma coisa muito importante, inclusive na elaboração da arquitetura eu falo sobre isso também, gás, ar-condicionado, exaustão de banheiros e halls, alarme de detecção de incêndio. Então, eu falo de forma generalizada e também falo da parte de estrutura, né, de como se dá a estrutura das edificações, das fundações, contenções, tá? Então, assim, basicamente é um grande resumo de todas as disciplinas que vocês podem ver dentro da execução do empreendimento. Além das infraestruturas, também falo das instalações, né? Aqui tem muito a ver com o meu trabalho. Eu coordeno hoje a equipe de instalações e infraestruturas daqui da empresa onde eu atuo, né, da Direcional. Então, todos os projetos técnicos passam por mim, desde a topografia lá no início, né, até o último detalhamento ali de um projeto de ar-condicionado, né, que é uma coisa mais final, né, mais de acabamento da obra. Então, eu trago essa experiência que eu tenho aqui na minha vivência dentro da companhia para vocês, né, para os alunos. E justamente por isso eu tenho percebido que tem uma aceitação muito boa, porque é o que o Gustavo falou. Quando você está trabalhando com terraplenagem, é importante que você tenha uma noção, né, pelo menos um entendimento básico, prévio, em algumas outras disciplinas, como, por exemplo, a drenagem, né? Da mesma forma, eu gosto de citar todas as outras disciplinas, né, que existem ali dentro, porque é importante que você saiba, né, de alguns itens né, mesmo que basicamente de algumas disciplinas, isso vai te ajudar muito na hora da definição do empreendimento, como, por exemplo, se, por exemplo, tem abastecimento de gás natural no entorno da obra, isso pode te facilitar algumas coisas e complicar outras. Se, por exemplo, os prédios têm altura X, Y, Z, se estão em determinadas áreas, o que pode gerar uma possibilidade, uma necessidade de você ter que trabalhar com sistema de proteção de descarga atmosférica. Então, são vários itens que acabam, né, puxando para a implantação de um condomínio, tá? É um módulo muito importante, né? A minha parte, eu acho ela bem completa, eu vou falar de todas as áreas. O pessoal gosta muito de ouvir também sobre a parte de prospecção de terrenos, visto que muitos profissionais no mercado, eles têm essa visão que eu tinha dito anteriormente, né? Apenas comercial e não técnica. Então, é muito importante para que vocês, né, após passarem por esse módulo e após passarem por esse curso, né, entendam e tenham uma noção generalizada de tudo que acontece ali dentro. E essa expectativa que eu passo para vocês, né, dentro do meu módulo, eu vou distribuir dentro da nossa sexta-feira, do sábado e do domingo, o máximo de informações possíveis para que vocês tenham um conhecimento muito generalizado, tá? Em resumo, é isso. Gustavo, se você quiser, eu posso falar um pouquinho também depois, junto com você, Sim. da parte de água e esgoto, que eu também atuo bastante aqui dentro. Não, bacana. Só dar uma boa noite para o Giovanni. Giovanni, boa noite. Só te dar uma boa noitezinha, só para complementar o... Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos professores, aí, a toda a galera aí. Boa noite. A gente já abre aí. Gente, só um comentário antes da gente abrir o próximo. Isso que o senhor Matheus colocou, isso é o maior diferencial da nossa pós-graduação, tá, gente? Um dos, né? Temos aqueles outros que nós comentamos, mas quando a gente montou essa pós-graduação de loteamentos e condomínios, essa visão de condomínio é um tipo de coisa que você não vai encontrar por aí, em outras pós-graduações, tá? Então, a gente não pode pensar somente em loteamento, né? Como a gente está dizendo que a gente está falando de loteamentos e condomínios, essa visão macro que a gente colocou no módulo que o Matheus traz é a cereja do bolo, assim, vocês podem ter certeza. É um negócio que não tem em outro lugar, então é um diferencial super bacana para a gente. Agradeço, viu, Matheus, ter aceitado o nosso desafio aí, está funcionando super bem, cara. Já estamos indo aí para a turma 6, está sendo muito legal.
Gente, deixa o... Giovanni, você quer se apresentar para o pessoal, cara? Vamos lá, professor quero me Jonas, apresentar uma seguradinha assim, rapidinho. eu quero me apresentar, mas só eu posso emendar a tua frase aí que tu acabou de falar? Manda ver, fica à vontade. Beleza, então assim, é loteamento pós-infraestrutura urbana, né? Loteamento, infra-urbana não é só loteamento, tem a parte de condomínios aí, muito importante aí, do professor Matheus, e infraestrutura urbana, loteamentos e condomínio não é só BIM também, tá? A gente tem o BIM Acabei presente. de falar isso, exatamente. E tem o BIM presente no curso. Por que vocês não falam no BIM, no nome do curso? Não precisa, o BIM tá subentendido, que faz parte dentro da espinha dorsal do curso. Assim como o BIM também, em outros cursos de pós, a gente também tem o BIM, mas a gente não coloca no nome do curso o BIM, porque o BIM é tão importante como a drenagem, né, Gustavo? Sim. A topografia, né? Como diversos elementos. Então, assim, é um curso bem completo. E eu me apresentar aqui, então, rapidamente aqui, eu sou Giovanni Gomes, faço parte do time do Gustavo aí, desse projeto bacana aí dele aí, que é a pós de infraestrutura urbana, sou professor do curso, eu fico com a disciplina da parte de projeto e dimensionamento de pavimento, e essa disciplina eu divido com o professor Alexander Macho, da BCP, e temos também outro professor nosso aqui, que é o Djalma também, que é da equipe, eu falo a respeito do flexível, e o Alexander Macho, né, quando ele tem o Djalma também, fala da parte de concreto, do pavimento de concreto, né, que são membros, os dois são membros da BCP, da Associação Brasileira de Cimento Portland, e aí falo da questão do pavimento intertravado, de outras soluções. Então, nessa disciplina, tu vai ter a questão do flexível, a questão do pavimento rígido, pavimento intertravado, na questão de projeto, na questão de dimensionamento, né? E também, assim, uma coisa é dimensionar um pavimento rodoviário, que tem o bitrem, tem um monte de carregamento. Não, tu vai fazer um pavimento para um loteamento. Como é que funciona? Tu vai fazer um pavimento dentro de uma cidade. Em infra-urbana também se aplica, é cidade. Como é que é o jeito que faz, que dimensiona, quais são os ensaios, quais são os controles, enfim. Então, a gente, dentro dessa estrutura do curso de infraestrutura urbana, loteamentos e condomínios, a gente entra com a pegada do pavimento, né? E aí a gente tem uma experiência, né? Eu tenho aí 18 anos de atuação no mercado de infraestrutura, né, nessa área de rodovias, vias urbanas aí. Então, eu já dimensionei tudo, já dimensionei o flexível, já dimensionei o rígido, já dimensionei o intertravado, né, e a gente entra no curso para agregar aí, né, o curso do professor Gustavo Isidro aí é um sucesso, é um nível de satisfação, o professor ele é bem atencioso com os alunos aí, está sempre presente, e está aí, né, começamos com a 1, ele já está com a turma 6 aí, vindo aí, né, Gustavo? É isso aí, então vamos nessa. Legal, Giovanni. Obrigado, viu, Giovanni? Gente, Giovanni, então, como ele disse, o Giovanni cuida desse nosso módulo de pavimentação, né? E, obviamente, dá todo o nosso suporte aí do time do IPOS, não tem nem o que dizer. Aproveito para agradecer aqui, sem ficar lambendo, mas só tem a agradecer, Giovanni. Confiou no nosso projeto, acreditou na ideia e a coisa está funcionando super bem. Eu queria chamar o professor Jonas para falar um pouquinho para a gente. Jonas, explica um pouquinho para eles, né? Como é que funciona o seu módulo, como que começa, o que eles podem esperar. Vamos lá. Sim. Me permite se eu mostrar uma apresentação? Opa, por favor, fica à vontade. Deixa eu fechar aqui. Como a ideia, né? Fui convidado a fazer Poxa, legal demais. Fazer um aprofundamento, então a ideia foi mostrar as coisas, né? Que parar aqui. Pode compartilhar, professor. É mais fácil. Eu quero falar uma imagem, fala por muitas palavras, né? Fica à vontade, vê se você consegue compartilhar aí já. Aí, tá aparecendo. Tá aparecendo? Já. Tá. Então, aqui, na verdade, são excertos, né, que eu tirei das minhas aulas, né? Ah. Então, vocês vão ver aqui, já é mais ou menos o que nós vamos ver lá, quem for aluno vai ver alguma dessas imagens aí, né? Então, é uma microaula, né, que nós estamos aí são 3 dias, né, são 16 horas de aula. Tentar aqui resumir o que é que nós vemos em 5 minutos. Né? Legal. Bom, aqui era a apresentação, mas como já me apresentei, não vou dispensar. Só o roteiro do curso, né? Como que eu divido o curso? Primeiro eu faço uma introdução para nivelar o conhecimento pessoal em questões da eletricidade, né? Do que é eletricidade, como que ela se comporta,
do que a gente vai precisar para o curso, fazer um nivelamento de conhecimento. E depois vamos trabalhar com as redes, né? Então, como o curso, vou dizer, ele tem duas áreas um tanto distintas, que é a rede, que é a parte de infraestrutura propriamente dita, que são os postes, são os cabos, são os transformadores, são os eletrodutos subterrâneos, se a rede for subterrânea, os diversos tipos de cabos, né? E a parte de iluminação. E a rede de distribuição, eu tenho duas redes, a primária e a secundária, porque a eletricidade tem uma propriedade. Se eu quero levar a eletricidade a longas distâncias, eu tenho que fazer isso em tensões mais elevadas, né? Então, você pode observar, que a maioria das pessoas já observou isso, na poste-fiação na rua, você tem uma fiação mais alta, né, que para nós é a média tensão, é a alta tensão, e a fiação mais baixa, que é a baixa tensão, que é o 220 ou 110 que nós usamos aí, né? Então, a distribuição primária é a tensão mais elevada, e a secundária a baixa tensão, né, que é usado diretamente, né, pelo consumidor. E a parte de iluminação, tá? Então, aqui, né, só um esquema rápido, né, de como que é isso. Então, dentro de uma cidade, eu tenho uma rede de distribuição primária que ela distribui essa energia por toda a cidade, em média tensão. O nível dessa tensão padrão é o 13.8 kV, 13.800 volts. Existem algumas cidades que são projetos mais antigos, em 11.9 kV, 11.900 volts, né? E em alta tensão é o quê? Para poder distribuir essa energia por toda uma cidade, com extensão grande, e com perdas reduzidas, né? Quanto maior a tensão, menor as perdas que eu consigo transmitir a energia mais longe com perdas menores. Aí, para baixar essa tensão, tem os transformadores, né? Todo mundo já deve ter visto o transformador no poste, que baixa essa tensão dos 13.800 volts para a tensão que a gente vai usar em casa, né? A gente usa o quê? Alguns lugares 110, o outro 220. Aí tem toda uma rede na cidade que é a rede secundária em baixa tensão, em 220 ou 110, tá? Então, existem vários tipos de redes, né? Nós vamos ver esses tipos de redes. Como a ideia é a gente conhecer as redes, não vamos, e como existem partes do projeto até que são desenvolvidos por engenheiros eletricistas, então não é a minha ideia aprofundar nisso, entrar num cálculo de queda de tensão, no cálculo da bitola do cabo, não vou chegar nisso, mas eu vou mostrar como que você aloca os postes, aonde que eu posso colocar os postes, qual a distância de um vão, quais os tipos de estruturas que existem, se a rede é aérea ou subterrânea, né, dependendo da escolha do empreendedor aí do condomínio, do transformador, quais os elementos compõem o transformador, né? Você pode ver que lá em cima do transformador tem umas coisinhas lá, uns fusíveis que protegem contra correntes elevadas, tem uns para-raios aqui contra descargas atmosféricas, nós vamos ver isso tudo, tá? Então, esse aqui é um dos tipos de rede que, na verdade, eu não vou mostrar o projeto dessa rede porque ela está descontinuada. Hoje, novos projetos não são mais permitidos, nenhuma distribuidora aceita mais esse tipo de construção, esse tipo de estrutura, que são todos cabos nus, são cabos de alumínio, cabos nus, né? Em redes de distribuição, se usa cabos de alumínio, porque o cobre a gente usa dentro das casas, mas na rua nós colocamos alumínio porque ele tem um valor agregado muito alto, né? Então, ele é facilmente roubado, né? Onde tem cobre. Então, na rua se evita o máximo usar cobre. Bom, o que se usa hoje em redes aéreas são as redes protegidas, né? São as redes compactas protegidas, que o cabo de alumínio está coberto por uma camada plástica, né? Um isolante. Essa rede, ela não é isolada, ela é protegida. Então, essa é a rede que, se você começar a olhar hoje pela cidade, você vai ver mais esse tipo de estrutura, né? Que é esse aqui. É uma rede compacta, né? Porque ela é mais próxima, os cabos estão mais próximos, tem uma interferência muito menor na arborização, né? É mais seguro, como ele é protegido, uma rede dessa confiabilidade maior, causa menos desligamento. E aqui eu vejo a rede de média tensão, ali em cima protegida, e a rede de baixa aqui, tensão já isolada, né? Então, essa aqui é como se diz, é o que nós vamos estudar, né? É esse tipo de estrutura aérea, tá? Além desse tipo, nós vamos ver também um pouco, existem as redes isoladas, né? Que são cabos isolados, tanto em alta quanto em baixa tensão.
Só que essa rede isolada é um caso especial. Se você vai usar um cabo isolado, eu posso usar, é o mesmo cabo que eu posso fazer, enterrar ele e colocar debaixo da terra. Então não faz sentido, já que o cabo é um elemento caro, né, fazer esse cabo aéreo. Então já faço subterrâneo. Mas alguns casos especiais pode se exigir esse tipo de estrutura. Então aqui, né, são os tipos de rede que nós temos, né, aéreas. O rede de cabo nus, que é uma estrutura antiga, não é a mais utilizada, cabo protegido, que é a mais utilizada, e esse cabos isolados, que são casos especiais. Tá? Então a ideia do curso vai ser o seguinte: para cada rede existem vários tipos de estrutura. Então eu tirei várias fotos aí, você pode começar a olhar, uma é diferente da outra. Então a ideia é mostrar para vocês aonde que eu aplico cada estrutura dessa. Então quem fizer o curso vai entender, não, aqui, quando que eu vou usar uma estrutura dessa com isolador ancorado, quando que eu vou colocar aqui uma roldana, para que serve esses rabichos aqui, onde que eu coloco o transformador, né? Então, a ideia é conhecer qual tipo de estrutura é utilizada e em que lugar, né? Então, são tópicos de projeto mesmo, né? E com relação às redes subterrâneas, é aquela que você não vê a rede, né? O que fica de fora é só a iluminação. Então, como aqui um exemplo, né, usado muito em cidades históricas, uma cidade aqui histórica de Goiás, Perinópolis, né, você pode olhar aqui a Praça Matriz, você não vê postes aqui, né? Isso foi revitalizado há pouco tempo, então foi toda a rede lá subterrânea. E em condomínios também é utilizado, né? Aqui também um exemplo de condomínio, você pode ver aí que onde estão os postes? Eu não tenho poste, né? Fica um visual muito mais bonito, né? Só que isso tem um custo, né? Chega a ser de 3 a 4 vezes mais caro do que a rede aérea. Então vai depender do padrão econômico do condomínio, né? Aqui mais um condomínio, né? Em redes aéreas, redes subterrâneas, né? Você pode notar aqui que, não sei se é possível ver aí, mas não tem postes, né? Então fica uma coisa muito mais visualmente mais limpa. Então nós vamos ver quais são os elementos, né? Alguma coisa até de como elementos de projeto mesmo dessas estruturas. Né? Aqui um exemplo de um projeto, né? Então vamos ver o que é cada projeto desse. Aí eu tenho o poste, o cabo. Eu já estourei o tempo aqui, vou ser um pouco mais rápido. Imagina, professor, manda ver. Tá legal, manda ver. Tá bom. Termina aí. Então, ensinar vocês a ler esse projeto, né, que é um projeto bem enxuto. Aqui você vê que é só um traço, um quadradinho aqui, que é o poste. Então, que tipo de poste que está aqui, qual a altura desse poste, qual que é a resistência desse poste. Então, aqui já dá para ver, 9/150, um poste de 9 metros com a carga de ruptura de 150 kgf, ou decanewtons. E esse aqui é 9/300, é de 9 metros, mas ele é um poste mais parrudo, ele é de 300, porque ele está no fim da linha, então ele aguenta a tração maior. Então nós vamos ver isso aí, né? Os cabos, né, estão especificados aqui, então como ler um projeto desse, né? E a parte de iluminação, né? A gente vai entender primeiro as propriedades da luz, né? A questão de temperatura da luz, tem temperatura, luz quente, luz morna, luz fria, luz neutra, né? E a questão que é importante, né, também é o índice de reprodução da cor, né? Aqui tem 3 fotos da mesma imagem, né? Com o IRC, o índice de reprodução de cor, de 70 até 90. Ou seja, quanto maior esse índice, mais fiéis as cores são reproduzidas. Isso é importante porque, dependendo da lâmpada, existem lâmpadas que têm o IRC maior e outros menores, né? Então, hoje, se a gente for analisar a iluminação pública, qual é a lâmpada mais utilizada? É a lâmpada de vapor de sódio, né? Vapor metálico, vapor de sódio. Hoje, essa lâmpada está sendo substituída por LED, né? Então, aqui, ó, comparando aqui as duas, né? Aqui o caso, uma avenida, Tancredo Neves, me perdoe, esqueci o nome da cidade, é do interior de São Paulo, onde ela tinha vapor de sódio e foi substituída por LED. O vapor de sódio, ele tem um índice de reprodução de cor muito baixo, mas é uma lâmpada funcional. Eu estou dirigindo aqui, eu estou caminhando aqui, eu consigo perceber se tem um buraco, se vem um carro, se vem uma pessoa. Às vezes eu não consigo definir se o carro é verde ou amarelo ou azul, mas ele tem a funcionalidade, ele funciona. E o LED não, ele já mostra, ele tem um IRC muito melhor. Pode olhar aqui, ó, pela grama aqui embaixo, né? A grama está embaixo da luminária aqui, você não consegue distinguir se isso aqui é grama ou se é um piso de concreto, né? No LED aqui você já vê tudo do verdinho, né? Então,
interessante, né? Você vê aqui a cidade do Rio de Janeiro, a iluminação foi toda substituída por LEDs, né? Você vê, e Niterói aqui do outro lado, do lado de baixo, ela ainda está com vapor de sódio, né? Fica a luz mais amarelada, tá? E para fazer essa parte de projeto de iluminação, eu vou aplicar esse software, o Dialux Evo, que é um software gratuito, é um software muito bom, não sei se alguém já conhece. Ele é para iluminação, tanto de interior quanto exterior, né? E muito fácil de utilizar. Então eu vou entrar mesmo no software para a gente fazer um projeto mesmo de iluminação, usando os parâmetros, usando os parâmetros da norma brasileira de iluminação, que é a NBR 5105, né? E apesar do Dialux ele ser um software europeu, ele tem as normas europeias, né? Então, os parâmetros que ele usa lá, os padrões, eles são diferentes dos nossos. Mas ele me fornece as mesmas grandezas de iluminância e de densidade de distribuição, né, de luz, e que é só aí nós comparamos com os valores da nossa norma, né? Então, só para ver um exemplo aqui, não, aqui uma iluminação de um condomínio, né, de uma rua de mão única, né, mão única não, de via única, né, ela não é pista dupla, é pista única, e nós vamos entrar com isso no software, né, no Dialux, vamos aqui, a gente menciona tamanho de luz, o tamanho do braço, inclinação, tudo isso você entra aqui, né, diz qual luminária que é, ele é bem flexível, os fabricantes fornecem os módulos dos seus luminárias compatíveis com ele, você pode importar isso, e ele te fornece aqui como que vai te dar como resultado, como que vai ser a distribuição de luz naquele pavimento, naquela calçada, né? Então nós vamos ver tudo isso aqui né, faz parte do curso. E ele nós vemos para outro tipo também de via dupla, né? Com duas pistas, né? Com a iluminação central também, né? Nós vamos ver isso aí no curso, como usar esse software, né? Como aplicar ele, e você vai sair dele capaz de fazer esse tipo de projeto, né? De iluminação, né, e verificar se está tudo correto. Bom, é isso, né? Legal, agora, Jonas. a parte elétrica é aquela coisa, a gente não interfere no urbanismo, depois que está tudo definido, a gente vem depois, você se vira e coloca a parte elétrica aí. Os espaços que sobra, né, professor? Aí você define, eu quero aéreo ou subterrâneo. E como o senhor falou também, né, tem essa interferência, né, somente se for subterrâneo. Porque debaixo de terra eu tenho água, tenho esgoto, e se começar a colocar eletricidade debaixo da terra, a gente sabe que a eletricidade não é muito amiga da água, né? Então, você tem que tomar cuidado de colocar mais alto, né? Sempre a coisa molhada ficar abaixo da luz, né? Da energia, porque se vazar, a gravidade não molhar, então tem todas essas interferências, tá? Uma coisa bem interdisciplinar, né? Então, quando se fala em orçamento, realmente é tudo interdisciplinar. Bom, é isso que eu tinha para mostrar. Eu agradeço aí a todos. Espero que tenham entendido alguma coisa aí. Pô, muito legal, professor. Show de bola, obrigado muito. Legal, gente. Vou parar minha apresentação e já coloca a tua. Vou colocar aqui. Então, isso, gente, só para a gente poder dar esse apanhado, então, de algumas disciplinas, eu vou fazer o seguinte, até para a gente não estourar muito horário, não prejudicar aí vocês, eu vou seguir a nossa apresentação, gente. Aqui é um apanhado rapidinho. Nós íamos falar também sobre água e esgoto, o Matheus até se prontificou a participar, mas só para a gente não alongar muito, que agora o finalzinho é importante, só para eu dar uma apanhada rapidamente sobre os demais módulos que nós temos no curso. Então, aqui, gente, vocês estão vendo uma relação de todos os módulos que nós temos, tá? Então, vejam que, como eu disse a vocês, né, a gente tem um planejamento pedagógico que todas essas disciplinas são extremamente importantes dentro de um loteamento. Então, a gente começa lá na parte de topografia, passa pela parte de sustentabilidade. Aqui, esse material a gente consegue disponibilizar para vocês depois, tá, pessoal? Essa é o e-book do curso, né, que tem todas essas informações dessas disciplinas. Então, vejam que a gente começa a jornada lá, né, falando de topografia, aquela disciplina que eu falei para vocês, em que a gente vai tratar desde o comecinho, dessa parte de topografia mesmo, essa disciplina de sustentabilidade, muito interessante, gente, abre muito a cabeça de vocês,
Quem trabalha já com loteamento sabe, é uma realidade hoje no mercado a gente buscar soluções sustentáveis, né? Existem aí vários índices, várias preocupações que as cidades têm com relação à questão de sustentabilidade, então nós temos um módulo especificamente para falar sobre isso, né? Sobre soluções sustentáveis, como que a gente pode pensar um loteamento de forma sustentável, qual que é o olhar que a gente tem que ter, vamos sair um pouquinho da caixa, né? Fazer aquela caixa de viário fechadinha, um passeio sem ter nenhuma faixa verde, nada, então a gente mostra um olhar bem legal de sustentabilidade. Essa parte de legislação também, nós estamos com a professora Fernanda, ministrou recentemente, foi muito legal, então ela pega alguns terrenos específicos de determinadas cidades e aplica ali o plano diretor dessa cidade, vai explicar para vocês toda a parte de legislação envolvida dentro do município que você está falando, ela vai falar sobre a história, a formação das cidades, até chegar na parte de legislação e plano diretor mesmo, né, de um loteamento. Essa disciplina é a que eu comentei com vocês, sobre o estudo de tráfego, em que a gente vai estudar qual que é o impacto que o nosso empreendimento causa numa malha urbana, né? Então, o professor Fernando também usa um software muito interessante de modelagem, em que a gente entra com todas essas características do aumento do volume de tráfego e consegue fazer uma classificação do que vai acontecer com aquela via. Será que se eu colocar um semáforo aqui, o nível de serviço dessa via vai aumentar, vai diminuir? É bem interessante. A quinta disciplina é a que o professor Matheus já explicou para vocês, né, sobre a implantação de condomínios verticais. Continuando nessa leva, a gente tem uma disciplina específica sobre projeto urbanístico e paisagismo, uma disciplina também muito interessante, que vocês vão pôr a mão na massa ali, vão pegar um projetinho de um loteamento e vão fazer o projeto paisagístico dele, quais os tipos de espécie que vocês vão implantar dentro de uma área de lazer, qual que é o olhar que a gente tem que ter para tudo isso. Então, vejam, gente, tem uma pancada de disciplina. A 7 é a de geometria, que eu já expliquei para vocês. A 8, como o professor Giovanni disse, nós temos um módulo específico sobre BIM, em que a gente traz justamente essa visão do que é o BIM, né? O que é uma metodologia BIM. Então, vocês vão fazer a utilização de um loteamento utilizando o InfraWorks e vão ter toda uma base teórica também para entender os processos dentro de uma metodologia BIM. Essa disciplina 9 é a que eu comentei com vocês, que está ali lado a lado com a nossa terraplanagem. O professor Lennon também, uma pessoa super competente aí, montou um curso muito legal, que faz uma abordagem sobre mecânica dos solos e soluções de contenções. São realidades, né, gente? Dentro de um loteamento, de um condomínio, você pode ter muros de arrimo, ter que fazer muros de arrimo, então esse módulo traz essa visão. O módulo 10 e o módulo 12 são os módulos que são ministrados pelo professor Euclides, que infelizmente não pôde estar conosco, mas o nome é bem autoexplicativo, né? Então são 2 módulos que vocês também têm aquela parte inicial teórica. O professor montou o curso dessa parte, dessa forma bem interessante. Depois, no segundo momento, vocês vão fazer o projeto de água e de esgoto de um loteamento mesmo. Então, ele apresenta um loteamentinho para vocês, vocês vão aprender a dimensionar as redes. Na parte de esgoto, tem a parte de dimensionamento de estação elevatória também. Então, é um curso bem completinho, esses 2 módulos também, tanto na parte de fornecimento de água, como que a gente calcula uma população de um loteamento, a gente tem que ter algumas coisas diferentes aí de você fazer um projeto de água de uma cidade. Você já tem uma população, entre aspas, já definida ali dentro, então tem algumas características que são abordadas ali pelo professor Euclides, nesses 2 módulos, tá? Módulo 10 e módulo 12. O módulo 11 é um módulo que o professor Jonas acabou de nos apresentar aí, muito legal, trazendo a visão de iluminação. E aqui a gente já vai para os últimos, como eu disse a vocês, olha a nossa preocupação aqui. Nós temos um módulo de hidrologia em que vocês vão aprender a lidar com a chuva primeiro, né? Como que a gente define as nossas equações de chuva, a equação IDF. E esse módulo serve de subsídio para este outro módulo, que é um módulo que eu ministro de drenagem. Então a gente faz um link muito próximo aqui, né? A gente determina a chuva lá no módulo 13, depois no módulo 14 a gente aprende a combater essa chuva.
Então, essa integração dos módulos que a gente montou dentro da nossa proposta pedagógica ficou bem bacana. Aqui é o módulo que o professor Giovanni comentou com vocês, a respeito de pavimentação, né, gente? O acabamento ali da nossa obra, coisa mais linda, né? A obra já está ali prontinha, você vê aquele tapetão ali, todo mundo gosta. E depois, para a gente fechar o pavimento, a gente precisa do quê? De sinalização. Então, notem, gente, que a proposta, ela trouxe todas as fases. E nesse módulo de sinalização, a gente dá uma passada também, da mesma forma que o professor Matheus comentou, a respeito um pouquinho ali da parte de acessibilidade também, de comunicação visual. Então, quando a gente fala de condomínios, né, a gente precisa se preocupar com essa comunicação visual dentro de um condomínio, quais são as preocupações que nós temos. E falamos um pouquinho dos edifícios de apoio que nós temos lá de arquitetura. O forte mesmo desse módulo é a parte de sinalização. Só que nós temos um professor também para esse módulo, que ele tem uma formação de arquitetura muito interessante e tem uma visão bem bacana sobre essa área de sinalização, com algumas preocupações aí nesse mundo de arquitetura também. Um módulo bem bacana que a gente colocou também no nosso curso aqui. E os dois últimos módulos extremamente importantes, diferenciais também nosso aí, que é um módulo de estudo de meio ambiente, né, gente? A gente sabe que toda e qualquer obra de infraestrutura, principalmente dependendo das dimensões dessa obra, ela acaba trazendo um impacto no meio ambiente. Então, esse módulo vai trazer essa visão sobre a legislação que a gente tem por trás dessas questões de meio ambiente, dessas questões de estudos de impacto ambiental e tudo mais que a gente precisa fazer para um loteamento, né? Quando a gente tem loteamentos de grande porte, que são essas áreas de APP, como que a gente protege isso. E fechando todos os módulos que nós temos, a gente precisa saber colocar preço na coisa, né? E é aí que a gente entra com o nosso módulo de orçamento. Também com a professora aqui, parceira nossa aí do IPOS, já responsável por vários outros cursos, várias outras disciplinas, vários outros cursos dentro aí dos cursos que são ministrados pelo IPOS. Então, a gente precisa saber fazer orçamento. Então, a gente entra na parte, fechando o curso, a gente vê esse módulo específico sobre orçamento, né? Colocar preço na coisa, né? Então, elaboração de orçamentos, planilha de referenciais, o que é a planilha do ciclo, o que é a SINAP, como que a gente faz uma composição de preço, cotação de serviço, cronograma de execução de obra, tudo isso. E no final do nosso curso, até se o professor Giovanni não se importar, puder dar um apanhado, deixa eu ver se o Giovanni, rapidamente, Giovanni, se você não se importar, explicar um pouquinho para os alunos, nossos futuros alunos, na verdade, que estão vendo aqui o nosso workshop, como é que funciona esse nosso último módulo, em que a gente tem esse artigo técnico, né, que os alunos têm que fazer. Explica um pouquinho, por favor. Assusta muito, né? O último módulo, artigo, metodologia, nossa, o que é isso? Mas é muito simples, é o seguinte, tá? O curso de infraestrutura urbana, né? Ele permeia por todas as disciplinas, né? Que envolve a parte de infra-urbana, no que tange a loteamento e condomínio. Então, vocês viram de tudo, né? Um pouco, né? Desde a parte do pavimento, por exemplo, o professor Jonas com a parte de iluminação, então vê de tudo, vê a parte de construção civil, infra, de tudo. E aí chegou nessa disciplina, nada mais e nada menos é vocês escreverem um trabalho. É mais um trabalho igual aos outros que vocês entregaram, muito simples. Nessa disciplina vai ter um professor que vai orientar vocês, que é o Marcos, tá? Ele vai orientar vocês como é que faz esse artigo. A gente tem os modelos, o aluno gosta muito de, sabe, criar um modelo, a gente dá o modelo, dá o formato, mas geralmente aí é um artigo de 15, 16 páginas, máximo 20, né, que o aluno faz relatando, né, algum tema dentro da área do curso, né. Ou seja, para muitos é muito fácil fazer isso, porque muita gente faz até em cima de trabalho dele, lá no dia a dia, que está trabalhando, né, com temas relacionados à infra-urbana. Ah, mas eu não trabalho na área, como é que eu vou fazer? Não tem problema, faz em cima de bibliografia, faz em cima de livro, não tem problema, não vai ficar prejudicado. Se tu tiver um case, uma situação, um estudo de caso, faz em cima. Se tiver um projeto, faz em cima. Não tenho nada, faz de bibliografia, faz de livro, não tem problema. Tudo vai ser orientado. Entregou isso, fechou, entendeu? Fechou, e aí recebe o certificado da pós, diploma, né? Que a gente já formou a turma 1,
está agora certificando a turma 2, e agora vem as outras turmas aí, o pessoal já está recebendo diploma, né? A primeira turma, né, que recebeu um certificado nosso pelo IPOS, por coincidência, foi a turma de loteamento, turma 1. Inclusive, o Gustavo tem um primo, né, Gustavo? Tem um primo meu, formou lá. Pergunta para o primo lá, já está com o diploma na mão dele, entendeu? Foi rápido, Já pegou. o certificado, já está lá. Então, a gente... É a coroa, né, pessoal? Você fez o curso todo, né? Passou por todo esse ciclo, né? Agora você tem um papel, que é o certificado, né? Que atesta, comprova, né? Sim. Ele comprova oficialmente, é um documento oficial que você realmente está certificado para aquele curso ali que você fez, tá? Legal, Giovanni. Não, eu acho bacana também demais esse módulo, né? Porque traz também uma visão para os alunos de um artigo técnico, né? Do que é, de como a gente faz, como a gente pensa. Eu acho bem interessante isso, cara. É bem interessante porque no batidão do dia a dia a gente se preocupa em entregar um relatório, um projeto para o cliente, um orçamento, e a gente na operação do dia a dia, nas nossas rotinas profissionais, a gente acaba com o passar do tempo, é natural isso, se desprendendo da academia, né? Um pouco, né? Exatamente. Então, isso traz uma reflexão, né? E vocês vão ficar soltos, o aluno que faz essa disciplina, ele é bem orientado, o Marcos é top, ele bem didático ali, então ali, e aí vocês têm todo o aparato de suporte técnico do time do curso aí, do professor Gustavo, que vai ajudar vocês a estar escrevendo isso. E aí, assim, é uma simples entrega, tá? Só entrega, não tem defesa, não tem defesa, né? Só apresentação, só entrega mesmo. Simples apresentação, simples entrega. Eu quero publicar um congresso de infraestrutura, de pavimentação, enfim, pode, entendeu? Pode, não tem problema, tá? A gente até apoia e a gente, dependendo da situação, caso a caso, até ajuda em alguma coisa, tá? Legal, não, muito bom, muito bacana. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim, então eu estou deixando alguns contatos. Antes da gente encerrar, eu só quero agradecer aí o professor Matheus, professor Jonas, muito obrigado. Já vou abrir para vocês darem as últimas palavras aí. Eu estou deixando esse slide, pessoal, antes da gente se despedir aqui. A gente já está com a nossa turma 6 prevista já para o dia 14/7. As vagas nas turmas, gente, elas são limitadas, então é importante, quem tiver interesse em fazer, entre em contato. Tem esses telefones aí, vocês podem mandar mensagem, conversar com o pessoal. Tem esse e-mail aí também. O meu contato é fácil me localizar. Essa apresentação nossa aqui vai para o YouTube depois, Giovanni? Vocês vão colocar no canal do IPOS, no YouTube? Beleza. Então, vocês vão conseguir ver lá depois também, tá? Agradeço demais. Eu vou pedir, então, Matheus, você fazer suas considerações finais aí, por favor. E depois, na sequência, o professor Jonas também pode fazer e o Giovanni fecha aí com a gente. Beleza, Gustavo. Gente, primeiro, né, corroborando aí com o que o Gustavo também vem mencionando aí durante todo o curso, né, é um curso muito bom, né, eu falo isso como profissional da área, vocês vão ter uma visão generalizada de todos os itens, o que é muito bom para quem atua. É uma boa oportunidade, o curso tem bons professores com experiência no mercado. O Gustavo também falou sobre como vai ser o curso, né? É importante que, por mais que vocês possam ver as aulas depois, vocês participem ao vivo para a gente tirar dúvidas durante a sala, falar sobre algumas coisas que acontecem no dia a dia das obras de vocês, das experiências que você tem, e o que eu também posso contribuir de alguma forma. Eu agradeço a presença de todos, estou à disposição sobre qualquer disciplina, vocês podem me procurar, e estou ansioso aí para encontrá-los logo aí no módulo de implantação de condomínios verticais. Obrigado aí pela presença de todos. Valeu, Matheus. Professor Jonas, dá uma encerrada, por favor. Tranquilo. Boa noite, agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho aí do que é a parte elétrica, né, dos condomínios, e reforçar, né, é um curso bem estruturado, né, bem amplo, bem geral, para quem vai sair realmente conhecendo aí tudo sobre loteamentos. Eu espero encontrar aí o pessoal, né, na sala de aula, e complementar um pouco o professor Giovanni, né, que falou, o certificado, quer dizer, ele te certifica. Ele não só te certifica, ele também te dá um título, né, a pessoa sai aqui com título de especialista, ele está subindo um degrauzinho ali
na carreira acadêmica, né? Na academia, ele não é mais só um bacharel em engenharia civil, engenharia, ele é um especialista, ele passa a já ter um diferencial a mais, né? Aí, mais para frente, se ele quiser fazer mestrado, doutorado, aí vai do gosto, da necessidade de cada um, mas já é um diferencial, tem um título, né? Um título de especialista. Legal, professor, obrigado. Gente, eu também, então, agradeço. Giovanni, deixa suas palavras finais para o pessoal, aí depois eu encerro aqui, e aí eu, como sempre, né, dá um toque aí pro pessoal, né, tem que falar com esse telefone aí, ver o que vocês conseguem, o pessoal que está aqui no workshop, é sempre bom, né? Finaliza para a gente também. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer a organização desse workshop, né, e sem o time principal a gente não poderia estar realizando, então vai aqui o agradecimento ao professor Matheus, ao professor Jonas, tá? Professores do curso, agradecimento a eles aí, são ótimos profissionais, consequentemente, ótimos professores aí que estão no curso. Agradecer o professor Gustavo aí pela também organização toda aí do workshop, né? Onde dá o direcionamento aí do que vem pela frente num projeto de especialização, tá? E falar para vocês, né? A gente, profissionais, engenheiros, vejam os médicos, né? Um médico nunca para de estudar. O médico, ele faz curso, vai no congresso, você vai num consultório médico, tu olha para a parede do médico, assim, é um monte de quadro, um monte de certificado. A gente, engenheiro, parece que tem meio um pouco de vergonha, né, de pendurar um certificado nosso na parede, né, meio que se esconde na gaveta, né, os médicos fazem curso, especialização e dele. Então, a gente também tem que seguir esse exemplo, né, de ficar sempre se atualizando, né, fazer uma pós, 2, 3, hoje o custo está bem em conta, né? Mas é como o gancho do professor Jonas, né? Ele falou, né? Faz uma especialização, se quiser fazer um mestrado, doutorado, vai aí, é a questão de escolha de cada um. Mas o importante é a escolha sempre na mesma direção de estar evoluindo o conhecimento. Porque o que acontece? Se a gente para de estudar, fica para trás, né? As coisas mudam, né? O mercado muda, né? Enfim, né? E vem as coisas novas. E é isso aí, pessoal. Convido todos a virem aqui para a turma de número 6, né? Esse workshop é muito bacana, né, Gustavo? Que ele serve de uma alavanca, né, para o curso, né? Tivemos isso na turma 5 aí, que tem um bom quantitativo de alunos aí, né, Gustavo? Sim. E a gente também no começo se lembrou como é que era lá no começo também, né? E aqui, sim. Isso aí é muito bacana, um workshop que mostra como é que é o curso, a gente apresenta a cara do curso, a cara dos professores, e com certeza, entre em contato aí com o Comercial 02, ou se não, vai lá no LinkedIn, lá tem os links de atalho, vai lá, ou se cadastra no site, lá já é atendido rápido também. O objetivo é a gente vai fazer o possível, né, para tentar fazer a melhor proposta para você, para que você possa viabilizar a entrada aqui nesse curso e está agregando. Inclusive, eu conheci um aluno de loteamento aí, teu aí, Gustavo, lá em São Paulo, lá, tá? Né? Na infra lá na PAVE, lá, então é um bom curso aí. Pessoal, legal, gente. Aguardamos vocês aí dia 14/7, né, Gustavo? Legal. Gente, então eu queria agradecer mais uma vez, todos vocês participaram, quem estiver vendo essa gravação depois, como eu disse lá no começo, para mim é uma satisfação imensa poder falar um pouco sobre essa área. Mais uma vez, dou os parabéns a vocês por estarem se interessando em querer crescer, né? Agradeço os professores, Matheus, brigadão, cara, parceiro nosso aí do dia a dia, só tenho a agradecer. O professor Jonas também fez uma apresentação muito boa, agradeço de verdade. Ao Giovanni, não tenho o que falar, sem palavras, agradeço muito aí por confiar no meu trabalho, na gente. E, pessoal, espero de verdade que você, encontrá-los como aluno lá do outro lado, saibam que é um prazer imenso para mim poder falar um pouco sobre essa área, e é o que todos os colegas falaram, né? O estudo, gente, é uma coisa que ninguém tira de vocês. O conhecimento é uma coisa que vai ser de vocês, ninguém vai tirar. Eu estou aqui com meus 40 e resolvi voltar a estudar agora, sei a batalha que não é fácil, mas nunca é tarde, gente. Busquem aí especializações, busquem estudar e pesquisa sobre o nosso curso. Não se esqueçam aí dos nossos diferenciais que a gente tem, o nosso time de professor que a gente traz aqui. Tenho certeza que vocês vão ficar muito contentes aí com o nosso curso. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado a participação de todos. Uma boa noite e espero vê-los do outro lado. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite aí a todos. Boa noite, aí. Obrigado.